Começamos neste momento as palestras do eixo temático Experiências que Transformam, com o painel sobre patrimônio histórico e cultural. Por favor, subam ao palco o debatedor Mário Augusto Ribas do Nascimento, presidente da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial, OCBPM, e os palestrantes Marcelo Brito e Paulo Amaral. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, os senhores, as senhoras, gestores públicos aqui presentes, empresários do setor, do trade, do turismo, pela participação neste importante evento, Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Nada melhor do que realizarmos um evento como este, um Fórum de Estudos Turísticos, aqui em Gramado, que é como se fosse um grande laboratório, um exemplo de um trabalho bem realizado, bem desenvolvido, no que se refere à questão do turismo. Uma referência para o Brasil e para o mundo. Então, gostaria de, mais uma vez, parabenizar, aqui foi colocado ontem, parabenizar os organizadores deste evento. Que nós também somos, como presidente da Organização Brasileira das Cidades Patrimônio Mundial, co-realizadores, com apoio também da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e a FAMURS, Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso painel de hoje, então, é Cidades Históricas como Destinos Patrimoniais, a relação do patrimônio com o turismo. E temos aqui dois importantes palestrantes, debatedores, que eu vou citar aqui posteriormente, quando apresentar cada um, e que nós vamos, então, discutir esse tema, né, e a sua relação também com o turismo, que é muito importante, e nós nos perguntamos muitas vezes, por que o Brasil não avança mais nesse setor? Por que não avançamos mais? Nós sabemos da importância. Estamos aqui presentes hoje, secretários, gestores, empresários, mas o Brasil não avança. E segundo o Fórum Econômico Mundial, por que não avançamos? Aqui está o Marcelo, né, também, que vai se manifestar também, e o Dr. Paulo Amaral. Por que não avançamos? Nós estamos, segundo o Fórum Econômico Mundial, em 136 países analisados em 2017, num ranking, em 126º na prioridade do turismo na agenda do governo. 126º na prioridade do governo, com prioridade do governo na agenda do governo. Então, não precisa falar muito, né? Estamos em 106º na prioridade do turismo na agenda estratégica do país. 106º. Estamos em 129º no ambiente de negócios. 106º na questão da segurança. 96º na questão no que se refere à questão da abertura internacional. 96º. Num ranking de 136 países analisados. 112º em infraestrutura portuária. Então, acho que esse debate é importante, esse fórum é importante, e nós temos que ficar atentos a tudo isso que está acontecendo no nosso país, e as oportunidades para poder aproveitar melhor isso, e mudarmos essa posição que o Brasil ocupa neste ranking, segundo o Fórum Econômico Mundial. Mas nós vamos dar início, então, às palestrantes. Vamos iniciar com a palestra, então, do nosso amigo, diretor do IFAM, Marcelo Brito. Marcelo Brito é diretor do Departamento de Cooperação e Fomento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Marcelo Brito está aqui à minha esquerda. Sendo servidor desde 1987 do IFAM. Nasceu em Recife, Pernambuco. Em 1983, formou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. É especializado em temas relacionados à gestão pública, à restauração de patrimônio e em cooperação cultural. É doutor em gestão urbana pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. E possui pós-doutorados em patrimônio, turismo e desenvolvimento pela Universidade Complutense de Madrid, onde desenvolveu estudos sobre as cidades históricas como destinos patrimoniais. Vem no IFAM, nos últimos anos, trabalhando em articulação com o Ministério do Turismo
no desenvolvimento dos trabalhos relacionados à gestão turística do patrimônio mundial no Brasil, sendo responsável pelo desenvolvimento das candidaturas a patrimônio mundial junto ao Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. Então, com vocês, nosso amigo Marcelo Brito. Uma forte salva de palmas ao nosso palestrante aqui. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, queria agradecer, em nome do nosso querido Mário Nascimento, a toda a organização do evento. É o segundo ano que eu estou aqui acompanhando, dessa vez com uma fala mais específica, onde a gente vem em um esforço importante, buscando avançar no Brasil nessa temática, em especial na busca dessa relação, né, uma relação que está demandando uma construção, mas que a gente vê um grande potencial em relação, em especial, aos possíveis resultados que a gente pode alcançar. Como vocês podem ter visto hoje no final da manhã, eu fiquei muito faceiro, né, como se diz aqui no Sul, muito contente e satisfeito de ver uma fala interessantíssima do colega Michel, pela manhã, quando falou de que a gente está no momento em que a gente precisa buscar algo que esteja para além na visita, né, que não é só conhecer os lugares, mas é de ter um aprendizado, ou seja, se enriquecer, né, com a visita que é realizada. Portanto, da nossa parte, ficamos muito satisfeitos de ouvir isso, porque nós entendemos que está na ordem do dia, né, de fato, nós enfrentarmos. O próprio Mário já fez uma introdução, né, há uma série de problemas que precisam ser enfrentados, mas existem algumas barreiras fundamentais que temos que encarar, e depende muito a partir do posicionamento de cada um de nós, especialmente vocês que labutam dentro do turismo, né? Nós estamos fazendo um esforço enorme de estabelecer essa ponte, né? Nós que trabalhamos no patrimônio, para justamente dar sentido, né? Fazer uma conexão entre o que pode ser, de fato, esse esforço. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui como fato é a percepção da atividade turística como um fator de dinamização física, social, econômica e cultural, que tem se evidenciado, está se evidenciando, né, vem se evidenciando ao longo desses últimos anos, como uma questão recorrente e de importância não desprezível, né, em especial pelos gestores do patrimônio cultural. Ou seja, nós no patrimônio estamos cada vez mais tendo que encarar essa questão, porque até então sempre se fazia, não, isso não é comigo, não, isso eu não quero saber, não, isso é com o pessoal do turismo, quando na realidade cada vez mais a gente vai se deparando com essa necessidade de buscar essa articulação, essa interação. Por quê? Porque o patrimônio é recurso para o desenvolvimento da atividade turística. Então está aqui, motivação, aprofundar-se na compreensão das potencialidades e requisitos que podem tornar uma cidade histórica um destino patrimonial. A razão, pasmem, mas estudos recentes da ECEUTU, que é um órgão de excelência que promove estudos, estatísticas relacionadas ao turismo na Espanha, dados de 2019, que as pessoas que praticam turismo cultural gastam o dobro que os demais turistas e requerem os serviços especializados. E nós no Brasil ainda não estamos, de fato, considerando isso. Quando se trata de turismo cultural, muitas vezes isso se processa quase de uma maneira marginal, colateral, mas não com a devida atenção que precisamos dar a esse termo. Olha aqui, em termos de gasto, isso dados, obviamente, de ECEUTU, um turista tem gasto na Espanha, isso dados do último, os primeiros 2 meses deste ano, 1.600 euros. Gasto médio, nominal. Então, imaginem que um turista cultural gasta, em média, o dobro disso. Desafio: qualificar a experiência na realização da visita turística, a fim de manter um elevado grau de satisfação
e agregar valor a outros segmentos turísticos na promoção do destino. Então, se você tem como mote, se você tem como foco central de atração, né, o patrimônio e, portanto, você promover a atividade do turismo cultural, você pode, sim, trabalhar outros segmentos, portanto, promovendo um multidestino com várias possibilidades de atividades e, portanto, garantindo, por um lado, uma visita que satisfaça, né, o visitante, o turista, e que você, portanto, agrega valor a partir da cultura em relação a outros segmentos que você pode associar, tendo em vista os atrativos que você possa ter naquela localidade. Resultado esperado: mudança de entendimento quanto à concepção de destino turístico, que, na perspectiva patrimonial, deve tornar atrativo esse patrimônio, gerando condições objetivas para convertê-lo, quando for o caso, no produto turístico sustentável, enfatizando os elementos necessários para permitir o desfrute do bem cultural em questão, para tornar essa visita prazerosa e enriquecedora. Então, você vê que a gente não combinou nada com o Michel, e aí o que ele falou é justamente isso. Ou seja, não é possível só pensar que basta apenas viajar como ócio, como lazer, como descanso, mas também aproveitar os recursos culturais que tem na localidade e oferecer isso como uma possibilidade de enriquecimento pessoal pela experiência que pode ser vivenciada na realização da visita. E aí os números não nos deixam mentir. Dados do Ministério do Turismo desse ano, está colocado aí o turismo no mundo, como vem crescendo, né? 1 em cada 5 empregos gerados no mundo se deriva da questão do turismo, gerando riqueza. Quando a gente vê esses números, 1,4 bilhões de turistas, né, e 123 milhões de empregos diretos, é algo que a gente não pode desprezar. Aí eu fico pensando, dentro do segmento do turismo cultural, como isso ainda não está tão acionado, tão trabalhado. Imagina o que isso pode crescer se, de fato, dermos esse foco e essa atenção. 3,9% de crescimento do turismo no mundo é algo realmente considerável, né? Mas aí se vê claramente que, do ponto de vista da performance mundial, a nossa região, como ainda está quem é a última, né, em termos de valores, é a última daquilo que, em termos do potencial que tem, aquilo que consegue de fato promover. Se compararmos, né, em relação ao que está acontecendo em outras latitudes do planeta. E no Brasil, dados também deste ano do Ministério do Turismo, nós temos apenas, né, 6,6 milhões de turistas internacionais visitando o nosso país. Quem acompanhou o lamentável incêndio ali em Notre-Dame de Paris, só a Notre-Dame vinha recebendo cerca de 13 milhões de turistas ano. Um monumento. Tudo bem, é a Notre-Dame, mas e aí? E quando é que a gente vai fazer a nossa parte? Eles estão fazendo o dever de casa deles. Tiveram problemas, todo mundo tem. Mas o importante aqui colocar é que há um potencial evidente sobre o que esse universo, o que esse recurso patrimonial pode possibilitar e que nós não estamos, de fato, ainda trabalhando devidamente. E olha que há aí um potencial de crescimento no país, dados também recentes do Ministério do Turismo em relação a desembarques internacionais e domésticos, e da própria receita cambial, mas que a gente sabe que pode ser muitíssimo ampliado, até porque, na perspectiva do turismo cultural, isso não é efetivamente contabilizado, ou pelo menos naquilo que poderia, né, vir a ser. Há, portanto, um grande desafio a ser
empreendido. O informe do Fórum Econômico Mundial, ao divulgar o ranking de competitividade de viagem e turismo, que é de 2017, a partir de um estudo que analisa 14 dimensões do turismo e compara 136 países, indica o Brasil como tendo a primeira posição em recursos naturais no mundo e o 8º em recursos culturais. Vocês veem aqui do ladinho quais são os 10 primeiros países nesse ranking relacionado a recursos culturais. China, Espanha, França, Japão, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Brasil, Índia e México. Nós somos o 8º. Mas nós não estamos, apesar disso, potencializando tudo aquilo que nós poderíamos estar fazendo em função, né, desses recursos culturais que nós temos, né, no país. Apesar de que, de acordo com esse próprio levantamento, o Brasil ele aparece na 27ª colocação, dentre os 136, sendo o primeiro na América do Sul. Então, está claro, está evidente, né, a potência que o Brasil possui, mas que a gente ainda não está efetivamente trabalhando, né, todo esse potencial. Isso para dizer para todos vocês que é chegada a hora do turismo cultural. É necessário enfrentar esse desafio. Apesar desses números, a gente ainda não está trabalhando como poderíamos, em função de todos esses elementos que nós entendemos que podem nos favorecer, apesar das dificuldades que o próprio Mário antes apontou, né? São as externalidades que são importantes para o desenvolvimento da atividade, mas a gente conta com um arsenal de elementos que são locais, que são os próprios recursos que, naturalmente, podem se tornar atrativos, mas que não estão sendo trabalhados com toda a sua potencialidade. E isso a gente vai buscar a partir da experiência, assim, da análise, tendo como objeto de referência as cidades históricas, que são sítios patrimoniais na Espanha. Para pegar um exemplo, e vocês viram que a Espanha aparece como sendo o 2º país com maior quantidade de recursos culturais dentro desse ranking, né? Como eles vêm trabalhando esses recursos culturais, transformando em atrativos e promovendo a atividade do turismo cultural. A gente vê que no âmbito da atuação da gestão turística, há uma tendência, até muitas vezes por modismo, pelas particularidades que determinadas atividades podem conferir, de buscar uma quase subsegmentação, né? Quando a gente está falando em turismo religioso, é turismo cultural, porque a religião, ou seja, a atividade religiosa, né, aquilo que se coloca como motivação de interesse para a visita turística, ela, na realidade, expressa, né, a cultura, né, de uma determinada sociedade, de um determinado grupo, de um determinado segmento que se busca conhecer, se busca realizar uma atividade ali, né, relacionada. Então, a gente acaba fragmentando muito na segmentação, deixando de entender, muitas vezes, a questão em sua globalidade. Ainda que a gente considere assim que tem especificidades que precisam ser levadas em consideração, vocês vão ver o próximo painel que vai tratar de enoturismo, né? Mas enoturismo, o que é enoturismo? Se não, de novo, você trazer os aspectos que são peculiares, né, de uma cultura, de como se produz uma determinada bebida, de como ela é desenvolvida, de como ela é consumida. Ou seja, novamente, nós estamos, em última instância, falando de turismo cultural. Então, isso acaba por se diluir nesse processo e a gente deixa, muitas das vezes, né, de entender a questão em sua abrangência mais ampla. E um aspecto importante, né, que é isso que a gente foi buscar, que é essa discussão que eu trago aqui para vocês, que é de buscar associar esse atrativo maior, nesse caso eu vou focar minha atenção nas cidades históricas, né, enquanto um destino patrimonial, ou seja, um destino turístico
aonde a dominância de interesse, o que leva à motivação, o que leva à visita, seja o patrimônio. Menina, eu já falei 20 minutos. Vocês acreditam? Então, primeiro ponto, desculpe a pausa aí, mas que realmente foi... Então, assim, para que um destino ele seja considerado patrimonial, é porque a motivação central que leva à visitação turística é o patrimônio que aquela localidade possui. Portanto, o recurso cultural, ele passa a ser trabalhado como produto cultural para o seu consumo cultural. Porque a gente faz isso, às vezes a gente faz de uma forma, muitas vezes de uma maneira quase que intuitiva, porque quando a gente sai de casa e vai para outro lugar, muitas das vezes, quando a intenção é essa, de conhecer outra cultura, a gente quer saber como se vive, o que se faz, o que se bebe, o que se come, como se dança, e tudo isso o que é? Se não associado à dimensão ampla do patrimônio cultural. Seja material, porque isso é feito em algum lugar, seja imaterial, porque isso expressa as manifestações, né, culturais de uma determinada sociedade, de um determinado grupo. Então, a gente precisa pensar o destino e, nesse caso, entendê-lo a partir do produto ou dos produtos turístico-culturais existentes, né, associado ao produto cultural que pode ser oferecido, a oferta cultural, e isso foi colocado aqui hoje pela manhã, quando você busca, por exemplo, quebrar a sazonalidade, mantendo uma atividade, oferecendo, né, uma oferta cultural para que ao longo do ano você possa ter uma visita mais constante, gerar interesses para ir àquele lugar, né? E aos serviços turísticos que precisam ser oferecidos. E, além disso, a infraestrutura. Então, por que eu estou colocando essa questão, né, na perspectiva do destino patrimonial? Porque a gente está defendendo, esse é um trabalho que está em curso com o Ministério do Turismo, que precisamos certificar destinos patrimoniais. Não basta ter patrimônio para achar que o destino patrimonial está pronto. Não é só pelo fato de ter patrimônio que se pode fazer promoção turística. Não há nada pior do que você sair da sua casa, visitar um lugar e chegar lá, o patrimônio está mal conservado. A igreja está fechada e não tem horário de visitação. Ou você vai num determinado equipamento para não instigar, ou talvez instigar o colega, chega no museu e não tem sequer uma informação adequada que interprete aquele acervo que está sendo apresentado ali. Então, gera o quê? Insatisfação. Isso é um destino patrimonial? Nós entendemos que não. A experiência tem que ser prazerosa e enriquecedora. Se não tiver isso, não valeu. Até porque não gera o que seria, né, o chamado destino exitoso. Fidelização, interesse de retornar, porque você tem uma experiência ruim, não tem nada pior do que o boca a boca. Você pode fazer a promoção que você quiser, mas ainda mais hoje com as redes sociais. Então, esse é um assunto que realmente precisa ser bem trabalhado. E aí é onde entra a discussão, por que a gente ressalta o aspecto das cidades históricas, né? Por quê? Porque quando você visita essas localidades, na realidade, você vai muito em função de determinados elementos de interesse. A gente visita, na prática, é isso aqui, é esse trecho aqui. É uma parte dela, que é onde justamente tem a maior densidade de elementos de interesse para essa visitação. A confluência da cidade como produto, do turismo como processo e do patrimônio como recurso é o que define a cidade histórica e turística. É esse lugar que a gente, de fato, tem que estar com a maior atenção para fazer esse trabalho. E isso a gente acaba por não fazer.
Por quê? Porque acaba que fica tudo muito difuso, muitas das vezes achando que é toda a cidade, ou é a própria cidade histórica, mas na realidade é uma parte dela. E é aí que a gente tem que concentrar o nosso interesse. Como ela está me dizendo que só tem 1 minuto, eu vou dar um salto aqui e vou falar do que está em andamento no momento. Que é isso aqui. Então, com a assinatura do decreto 9.763, agora, no dia 11 de abril de 2019, que estabelece a Política Nacional de Gestão Turística dos Sítios do Patrimônio Mundial no Brasil, em parceria, o IFAM, Ministério da Cidadania, com o Ministério do Turismo, nós lançamos a campanha de 2019 como Ano do Patrimônio mais Turismo, onde a gente pretende desenvolver 10 grandes ações. Na realidade, uma delas já executamos, que foi a própria assinatura do decreto, que decorre de todo um processo que iniciou com o próprio Mário, que está aqui conosco, junto ao Tribunal de Contas da União, no sentido de que fosse feita uma auditoria sobre o que vinha sendo feito em relação à gestão turística dos sítios do patrimônio mundial. Então, isso gerou um acórdão com uma recomendação que levou a um trabalho conjunto entre as áreas de meio ambiente, cultura e turismo, que desemboca agora justamente nesse decreto, com essas metas que nós pretendemos agora trabalhar ao longo desse ano. Então, foi algo muito importante. Por quê? Porque a partir daquilo que são hoje os sítios do patrimônio mundial, no caso, 14 sítios culturais, né, e 7 sítios naturais, além de contemplar, além de considerar os 5 bens, patrimônio cultural e material da humanidade, fazer um trabalho mais articulado para a gestão turística desses bens, que a gente espera que, a partir dessa experiência, isso possa se espraiar para todos os demais sítios e localidades que são patrimônio no Brasil, seja patrimônio nacional, seja patrimônio estadual, seja patrimônio municipal. E não só isso, criar uma lógica de atuação conceitual que permita nas localidades, cada um, a partir dos recursos que dispõe, promover esse turismo cultural que nós acreditamos necessário e fundamental. Eu, infelizmente, vou encerrar aqui. Teria muito mais coisas para trazer para vocês, mas a gente deixa espaço para o debate, para a gente aprofundar em algum ponto que vocês desejarem. Eu trouxe alguns folhetos do que é a proposta da política, daquilo que a gente está desenvolvendo, está iniciando, e aí, no final a gente distribui aí para vocês, tá bom? Então, boa tarde para todos. Muito obrigado, Marcelo Brito. Parabéns pela apresentação. Eu sei que foi rápido. Você teria muito mais conteúdo, muito mais a nos ensinar aqui, a mostrar pelo teu conhecimento. E eu gostaria aqui de público agradecer ao Marcelo Brito, a Cátia Bogé, do IFAM, pela parceria que tem desenvolvido junto com a CNM, com a FAMURS, com as cidades do Patrimônio Mundial, no sentido de buscar essa aproximação e trabalhar fortemente a questão do patrimônio mais turismo, como esse programa aqui que ele apresentou agora aqui no final, que terá um grande evento, né, Marcelo, este ano em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, um evento do Patrimônio mais Turismo, um seminário internacional, um evento extraordinário que vai acontecer no final do mês de outubro. Depois até pode comentar no debate aqui mais sobre esse evento, que todos os senhores e as senhoras estão aqui, estão convidados. Vamos passar então a palavra agora ao Dr. Paulo César Brasil do Amaral. Dr. Paulo César Brasil do Amaral nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 1950. Iniciou seus estudos em pintura na Califórnia, em 1967. No Rio de Janeiro, filiou-se à Sociedade Brasileira de Belas Artes, nos anos de 1970, com incentivo de Sansão Campos Pereira, excepcional amigo e mestre do qual recebeu forte influência em sua arte. Formou-se em engenheiro civil, exercendo carreira por 30 anos em Porto Alegre, onde também presidiu o Sinduscom, RS.
Suas atividades no campo das artes não se restringiram ao ofício da pintura. Dirigiu o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Marx, por 3 períodos, 97 a 98, 2003 a 2006, 2015 a 2018. Foi curador pelo Rio Grande do Sul da Saison Brasil de France, Ano do Brasil na França, e desempenha essa atividade especial dedicando-se à identificação e ao incentivo de novos talentos nas artes plásticas. É o atual presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Com a palavra, Dr. Paulo Amaral. E uma forte salva de palmas também ao nosso palestrante. Boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Fórum e também a um querido meu amigo aqui de Gramado, que é o Miron Neto, que lembrou o meu nome para essa ocasião. Eu estou dirigindo o IBRAM há pouco tempo, o tempo que já me permitiu entender melhor um pouco a situação dos museus do Brasil, sobretudo aqueles federais que estão sob a guarda do IPHAN, que são apenas 29 melhor, mas que representam, que dão um bom retrato da conformação dos museus no nosso país. E aí se vêem algumas disparidades e algumas incoerências. Vocês devem, naturalmente, recordar o recente incêndio do Museu Nacional aqui da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e comoveu o país e o mundo todo, de uma maneira geral, porque ali se encontrava o grande patrimônio da arqueologia, da história brasileira também, e da história de outros países, do Egito, e isso foi tudo praticamente perdido num incêndio. Ora, quando acontece uma coisa dessas, o nosso país é pródigo em tomar algumas atitudes que são bem características até da natureza humana, não só da natureza dos brasileiros. Primeiramente, numa ocasião dessas, surge uma grande comoção. As vidas que se perderam, os bens que se perderam, é o caso de Brumadinho, é o caso de todos esses desastres que têm acontecido, um caso especial e recente. De um segundo momento, vem imediatamente a ideia de como nós vamos refazer o status quo ante. Como é que nós vamos resolver isso? E logo depois vem a parte mais interessante, que é a indiscutível caça aos responsáveis. Esse é o enredo, praticamente é o script de todo e qualquer acidente que acontece no Brasil. Acidente, crime, assassinato, etc. E, lamentavelmente, isso acontece pela própria natureza humana, mas aqui no Brasil um pouco pela incipiência que nós temos ainda em relação aos bens culturais. O Brasil é um país relativamente novo, o que não é uma desculpa, tem a mesma idade dos Estados Unidos, onde a cultura é tratada de outra maneira, onde o turismo é tratado de outra maneira. Nós estamos falando aqui de turismo, dizendo que o Brasil ocupa, no interesse dos governos, apenas o lugar 126, né, de uma pesquisa que tratou de 160, coisa assim. É realmente um número muito baixo, um número muito pequeno. Eu vou tentar aqui traçar alguns comentários sobre os museus brasileiros, que é o foco da nossa questão. Tem outras coisas que estão ainda aqui nessas imagens, mas não dizem respeito à nossa conversa, então eu vou pular um pouquinho. Bom, o IBRAM é a entidade brasileira, o Instituto Brasileiro de Museus, que trata da política nacional dos museus. Tudo aquilo que é lei referente ao museu, todas as práticas museais, todos os desideratos, isso tudo baseado em recursos internacionais, como o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, é uma entidade de 60 anos, como o IBRAMuseus, como a Unesco. O nosso instituto trata das políticas museais. Ele foi fundado há apenas 10 anos, ele é oriundo, ele é uma costela do IPHAN. E ele herdou do IPHAN
os museus até então pertencentes ao IPHAN, que são todos eles históricos, todos, sem exceção. Talvez o menos histórico seja o Museu Lazar Segal, de São Paulo, no sentido que é um museu mais moderno, com arte moderna, Portinari, de Cavalcante, essas coisas assim, também com Castro Maia, mas são museus, na maior parte, museus muito antigos, situados em prédios muito antigos, como o Museu Imperial, por exemplo. Então, essa é a função do IBRAM. E, identificando as políticas museais, ele trata... Vamos ver se eu estou... Ele trata de como se devem comportar os museus, as regras, enfim, e quais são as tendências dos museus. Em 10 anos, se descobriu muito sobre isso, porque antes do IBRAM não havia nenhuma entidade relacionada a museus que tratasse da organização dos museus. Então, os museus brasileiros nasceram quase todos eles, cada um de um jeito, sejam municipais, federais, estaduais, e com uma boa intenção, mas às vezes de forma errada, desconhecendo e desobedecendo preceitos importantes na causa museal, e para isso o IBRAM veio. Então, ele conseguiu, em pouco tempo, reunir todo esse conhecimento internacional que já existe sobre a museologia e colocar isso em parâmetros nacionais para poder difundir. Bom, os museus contribuem especialmente nessa causa turística. Entretanto, nós temos a percepção clara de que ainda é muito incipiente o conhecimento dos museus. Eu vou dar um exemplo. Eu dirigi o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que é o maior museu do Estado, Museu de Arte, e muitas vezes chegando de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tomando um táxi, eu dizia ao motorista, me leva para o Marx, que é um nome, uma marca de respeito. E provavelmente 90% das vezes as pessoas não sabiam onde era o Marx. E é um prédio suntuoso que ocupa um bom pedaço da Praça da Alfândega em Porto Alegre, um praça conhecido. As pessoas não sabem que é museu. E agora em Brasília, morando lá, eu digo assim, me levem, por favor, no IBRAM, porque a gente coloca no WhatsApp, né? no Uber, IBRAM, e aparece. O senhor vai no Instituto Brasileiro de Museus? Sim. O senhor trabalha lá? Sim. O que o senhor faz lá? Eu sou presidente. Ah, é? E como é que ficou o Museu Nacional? Todo mundo pergunta sobre o Museu Nacional. O Museu Nacional está assim, mais conhecido do que a Santa Sé. Todo mundo sabe que o Museu Nacional queimou, que tinha múmia, que tinham bens históricos irrecuperáveis e insubstituíveis. Isso todo mundo sabe. Por quê? Porque ele tomou fama através de um desastre. Ora, nós esperamos que os nossos museus não tenham que passar por isso e que nem o turismo tenha que ser feito à guisa disso, né? Mas, no caso dos museus, e isso aqui entra uma parte importante da questão do turismo, foi exatamente o incêndio do Museu Nacional o fato que poderá nos ajudar muito na história dos museus e na história e no percurso dos museus com o turismo. Porque hoje só se fala em recuperar museus, em arrumar os museus. O Ministério da Justiça lançou agora um fundo, que já existia, mas destinou muito especialmente a museus, um fundo chamado Fundo de Direitos Difusos. O Fundo de Direitos Difusos é um fundo de dinheiros que foram sequestrados de maus feitos. Quer dizer, Operação Lava Jato, contrabando, tudo isso reúne multas por condenação, dinheiro roubado, mandado para o exterior. E esse ano, por exemplo, recentemente foi lançado um programa de 750 milhões de reais destinados muito especialmente para ações de museus. Por que voltam para museus? Não voltam para museus especificamente, voltam para a sociedade, porque se supõe que se alguém roubou um dinheiro público, esse dinheiro tem que ser devolvido ao público, de alguma maneira. Se a questão é hospital que falta, então que se deem para hospitais. Se a questão é estradas, sei lá, estradas não tanto porque já tem um órgão específico nisso, mas são esses entes culturais que não têm amparo. Porque, em geral, a cultura no Brasil não tem amparo financeiro. A cultura sempre foi tratada assim, mais ou menos como uma perfumaria.
A cultura no Brasil é uma perfumaria. E isso induz a que se pense que assim tem que ser. E isso cria um círculo vicioso, onde a cultura é incipiente, e é incipiente porque não se paga para entrar no museu. O Rio Grande do Sul tem um defeito muito grande. Aqui tem um problema. Gramado, graças a Deus, está fora desse. O Gramado não é bem o Brasil, não, um pedacinho da Alemanha, né? Os museus aqui não são cobrados. As entradas não são cobradas. Você passa no Rio Mampituba, Santa Catarina, no Museu Anita Garibaldi, você vai ver o vestido da Anita, já paga 15, 30 reais para entrar. Aqui não se cobra por uma questão política, que nunca se implementou isso, porque não é interessante, porque fica mal para o governo, porque o governo não vai se eleger, o governo vai mudar, e aí pode perder a eleição, etc. E ficamos nessa. E ao não se pagar, não se valoriza. E ao não se valorizar, não se paga. Então, isso é um problema, tamanho de um bonde. Os museus no Brasil todos não são assim. O Museu Imperial, da cidade de Petrópolis, que está ligado ao IBRAM, recebe 500 mil de pessoas por ano, 500 mil de visitantes, do mundo inteiro. Cobra uma entrada cara. É um museu de excelência. Tem uma bilheteria de 2,5 milhões de reais por ano. Não é pouco. Só que tem um detalhe. Esse dinheiro não vai para o museu, vai para o caixa único do governo. Então, é mais ou menos a seguinte figura. O sujeito trabalhou o mês inteiro, economizou o seu dinheiro, chega em casa com um saco de dinheiro para a família, olha, cheguei aqui. Aí o patrão está na porta e pega aquele saco, leva e volta. É isso que acontece, é uma coisa bastante perversa, eu diria assim, que nós vamos tentar mudar. Eu vou tirar essas coisas que eu faço os roteiros, depois não respeito. Mas é que realmente, às vezes, não vem o caso, né? Bom, tudo bem. O diálogo entre a área de turismo e museus consolida as instituições como espaços de lazer e aprendizado, diversifica os roteiros turísticos e, principalmente, é um dos caminhos para suprimir as barreiras que dificultam o acesso aos equipamentos culturais. O que quer dizer essa frase? O museu, em geral, é considerado, tem sido considerado até aqui, ou até 10 anos atrás, eu diria, como uma coisa elitista, ou uma coisa chata. Ou vai ao museu quem entende de arte, ou daquilo que o museu trata, ou vai ao museu quem gosta de coisa, assim, aborrecedora, para ver coisas paradas, que os museus já não são mais parados, os museus hoje são vivos, né? Então, essa ideia do museu antigo mudou muito de 10 anos para cá. Os museus são vivos, têm atividades ligadas intimamente até ao turismo, como visitas guiadas, e as visitas guiadas de museus são atividades importantíssimas para o turista. E eu vejo muitas vezes que os museus não falam com as autoridades municipais, e nem as municipais falam com os museus, no sentido de incrementar isso, trazer turistas e visitar. E aqui tem uma coisa importante que é a seguinte, isso aqui significa economia da cultura. Isso dá dinheiro. Museus movimentam, dão dinheiro. E quando se fala em arte, não se deve olvidar a palavra dinheiro por preconceito, porque arte, fruir arte, ter arte, o artista que produz o seu bem, a sua obra, precisa ganhar, como qualquer outra pessoa. Então, isso é uma das coisas que o museu propicia. Aqui nós falamos da renda e do emprego. Com o advento das leis de incentivo, sobretudo a Lei Rouanet, que era conhecida como Lei Rouanet em 91, os museus deram um grande salto. A partir de então, começaram a vir exposições internacionais do mundo inteiro, São Paulo, mesmo Porto Alegre. Havia muitas exposições em torno dos patrocínios. Ora, o patrocínio não é só a exposição, o patrocínio gera a montagem, a curadoria, o transporte, o seguro, a capacitação, todas essas partes que se envolvem na montagem, na desmontagem e na criação de uma exposição. Isso é muito dinheiro e é muito emprego.
tem que ser considerado assim. E isso é turismo, porque as exposições que vêm de fora são as que mais trazem os visitantes, em especial os turistas. Até alguns anos atrás, São Paulo, Rio de Janeiro, tinham exposições esplêndidas. Picasso, Matisse, Van Gogh, todos esses, tapeçarias francesas de Petit Palais, tudo isso veio através das leis de incentivo. O que aconteceu nos últimos anos, nessa última década, especialmente, nesses últimos 5 anos, essa questão do lucro das empresas baixou, então, não havendo lucro, não pode haver o uso da Lei Rouanet. Não havendo o uso da Lei Rouanet, essas coisas não acontecem. A Lei Rouanet, que agora chama-se Lei de Incentivo Cultural, tão simplesmente, ela é muito importante também para incentivar a arte e o turismo. A pergunta é, os museus estão nos roteiros turísticos, os destinos têm contemplado os museus em suas promoções e campanhas de divulgação? Bom, aqui tem um problema, que é a falta de diálogo, né? É a autoridade conversar com o museu com a autoridade. Porque na vida, vamos dizer assim, na vida das entidades, isso acontece, cada um faz a sua parte, e não falam entre si. Então tem que haver mais diálogo, mais integração para que se possam fazer ações conjuntas. Eu vou passar agora a isso que é importante mostrar para vocês. O Brasil tem em torno de 3.700 museus, sendo 178 na região norte, 274 na centro-oeste, 798 no nordeste, 1.021 na região sul e 1.476 na região sudeste. Vejam bem esses números, eles estão mais ou menos de acordo, em parte, com a distribuição demográfica, né? Você pode ver que no norte tem menos. Mas a região que eu diria que mais tem ainda, considerando todas as questões de tamanho, de PIB, etc., é a região sul, que tem 1.021, que representa mais ou menos 31% dos museus brasileiros, e que é 21%, e é muita coisa. É muita coisa. Está ali a distribuição, né? Eu não estou vendo aqui, mas tudo bem. Tem os museus municipais, são 41%, o que mostra que tudo acontece na cidade, né? Tudo nasce na cidade, depois vai para o Estado, e o dinheiro vai lá para a federação. E federais mesmo são 14%, estaduais 17%, e tem os museus privados, que são 28%. Os museus privados, muitas vezes, em geral, tem a coisa do lucro, né? Eles têm 60 milhões de bens culturais, 69 milhões de bens culturais preservados, empregam mais de 30 mil profissionais, receberam 110 milhões entre 2014 e 2017. Esse número sempre está crescendo, mas ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Os museus brasileiros todos recebem provavelmente 4 vezes mais do que recebe recebe a mesma coisa que recebe o Louvre. Então, vocês vejam qual é a capacidade, né? Vou correr porque me deram pouco tempo. Isso que não interessa, que são as obras que nós exportamos, o que está fazendo o IBRAM hoje. Eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante, que é a situação nossa, né? Bom, são os museus do IBRAM, que estão concentrados, em geral, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde se criou o ciclo imperial, né? E são museus antigos, os museus são prédios antigos. No sul só tem um, que é o das Missões, e provavelmente o IBRAM vai devolver ao IFAM por solicitação da sua presidente, porque agora está se fazendo lá um grande sítio arqueológico, enfim, e aquilo ficaria melhor, talvez, com o IFAM. Está se estudando isso. E em Santa Catarina tem um, que é o Museu Vitor Meirelles, que está sendo entregue agora, recuperado. No Paraná não tem nenhum. Então, vocês vejam que a região sul tem 2 museus do IBRAM, mas ela ainda assim tem a grande parte dos museus, a segunda colocada nos museus nacionais, né?
são os produtos do IBRAM, que eu não vou entrar, que são importantes, que podem ser... Aqui vocês podem entrar na plataforma Museus BR, vocês vão ver toda a situação dos museus brasileiros, ponto a ponto, o que eles tratam, né? No Brasil, 3.753 museus, na região sul, 1.018. No Rio Grande do Sul, 465. Porto Alegre, eu peguei a região aqui, porque muitas pessoas não são daqui, mas eu imagino que a maior parte seja do Rio Grande do Sul, só para fazer uma demonstração em números. Em Porto Alegre tem 72 museus ligados ao IBRAM. Em Canela, 5. Em Gramado, 12. Então, aí os nomes. 12. Né? Em Pelotas, 20. Em Bagé, 3. Santa Maria, 18. Passo Fundo, 8. 16 em Caxias. E 4 em Nova Petrópolis. Isso dá uma ideia do perfil, porque o perfil está sempre, essa questão do número está muito ligada à cidade turística. Gramado tem 12 museus que estão catalogados no IBRAM. São vários, estão ali Museu do Chocolate, Museu do Automóvel, né? Museu da Moda, lá em Canela, enfim, essa região que tem muito museu. E isso é uma coisa importante de compreender, que esses museus nasceram na rota do turismo. Eu diria que os museus podem atrair turismo, mas é mais possível que o turismo atraia museus, né? E aí está o número geral do Brasil de visitação, em torno de 32 milhões de pessoas entre 2001 e 2017. Nós chegamos aqui em 2016 com 2017 com 32 milhões de visitantes. É mais ou menos esse o panorama que nós temos aqui no Brasil hoje dos museus, e acho que espero que essa palestra possa ter sido de alguma maneira elucidativa, e vamos ver se a gente consegue tirar algum proveito disso e trazer os museus para nossas cidades. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo César Brasil do Amaral, pela sua palestra, belíssima palestra, e que coloca a importância do museu nesse contexto de discussão do patrimônio mais turismo, que nós temos tanto a avançar em nosso país. Nós estamos já 15 horas aqui, devido ao adiantado da hora, começou um pouquinho mais tarde aqui, mas nós estamos mais um minutinho só, para uma pergunta ou duas perguntas, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui, o Marcelo Brito e o doutor Paulo também, Amaral, em relação a esse evento aqui, a importância dele. Nós temos aqui representantes de todo o Brasil, mais de 20 estados aqui representados, em todo o Brasil, um prefeito ou outro, uma liderança, né? E nós aqui sabemos a importância do que é do turismo para o país. Muitas vezes não temos os recursos necessários para que a gente possa desenvolver as atividades, né, e realizar efetivamente essa integração, né? Aquilo que o doutor Marcelo colocou aqui, Marcelo Brito, em relação ao Plano Nacional de Gestão do Patrimônio Mundial, teve que vir uma ordem, um acórdão do TCU, que mandou o governo federal elaborar o Plano Nacional de Gestão Turística do Patrimônio Mundial no Brasil, porque não era prioridade. O IFAM batalhava, buscava anos já essa integração, mas quem manda, quem decide, quem resolve, muitas vezes não tem essa visão, não enxerga. O Brasil gastou quase 70 bilhões de reais na Copa do Mundo e na Olimpíada. 70 bilhões de reais entre recursos públicos e privados. Fonte TCU. E não investiu, não cuidou, não cuida, não tem cuidado. Agora esperamos que a coisa mude, né? Que nós possamos sensibilizar mais os governantes do seu patrimônio, da importância desta relação. Agora, o doutor Marcelo estava me colocando aqui, quando queimou o museu lá no Rio de Janeiro, incendiou, as doações chegaram a quanto? Meia dúzia de trocados. E quando queimou agora a Catedral Notre Dame, 4 bilhões em 24 horas. Então, veja a percepção dos nossos governantes, nossa sociedade como um todo. Não priorizamos aquilo que é fundamental para o país. O turismo é fundamental para o nosso país, o turismo cultural, o turismo natural. É a única atividade econômica que, junto com o agro, pode transformar o Brasil numa potência mundial econômica. O fórum, aquilo que o doutor Marcelo colocou, nós somos o primeiro do mundo em potencial natural, 8º do mundo em potencial cultural. Mas o que está errado?
Então, é esse trabalho, essa articulação, esses seminários, esses fóruns. E cada um que está aqui hoje vai sair daqui, vai voltar para suas casas, suas residências, e tem que repercutir lá no seu município, na sua rádio, no seu jornal, aquilo que ouviu aqui, as informações, levar para as suas comunidades. Temos que falar mais. Temos que abrir mais a cabeça dos governantes, dos prefeitos, inclusive. Muitos estão já se alertando e sabem da importância, mas não sabem, às vezes, como chegar, como buscar recursos, tranca no recurso. Quem sabe agora, com essa nova lei de incentivo à cultura federal, segundo o ministro Osmar Terra, o Brasil, por ano, investe 1 bilhão e 400 milhões de reais via lei de incentivo à cultura. 85% dos recursos ficava no eixo Rio-São Paulo. Quem sabe agora é uma oportunidade para os municípios que estão aqui, os pequenos municípios, médios e grandes também, do Brasil inteiro, encaminhar os seus projetos. Nós tentarmos mudar um pouco essa cara, né? Mas eu gostaria então de perguntar então aqui mais um minutinho, vocês têm alguma pergunta a fazer, o público aqui? Vamos abrir uma pergunta então, acho que dá mais um tempinho, só um minutinho, uma pergunta então, por favor, aqui na frente. E depois nós vamos então, depois dessa pergunta, encerrar o painel devido à adiantada da hora. E quem quiser fazer perguntas posteriormente aos palestrantes, encaminhe por e-mail, que a organização do evento vai procurar o contato com os palestrantes para que a gente possa responder e atender então os questionamentos. Por favor, identifica o nome e a pergunta. Boa tarde, eu me chamo Marta, eu sou engenheira sanitarista ambiental de formação e estou como diretora do turismo do município de Jandaia, Goiás. Eu vim passar as minhas férias aqui em Gramado e me dei de presente esse fórum porque eu considerei oportuno o aprendizado. A minha dúvida existe a pretensão de ter, caso não tenha, uma articulação concreta com o Ministério do Turismo junto com a parte de cultura e história, né, na União? Por quê? Eu percebo que nos municípios e no Estado, e aí eu dou o exemplo de Goiás, como não há uma articulação entre a Secretaria do Turismo e a Secretaria da Cultura, os projetos não caminham. O Estado de Goiás tem um potencial fortíssimo com o São João, que gera turismo, mas não está na pasta da Goiás Turismo. E a Secretaria da Cultura não tem um pensamento estratégico eficiente para tornar o São João competitivo, a exemplo de Campina Grande. E, para vocês terem uma ideia, o Estado de Goiás possui quadrilhas federadas e campeãs nacional. Então, a gente tem uma deficiência técnica aí. Essa é a minha dúvida. Muito obrigado. Vou passar ao doutor Marcelo Brito para responder a pergunta. Alô? Obrigado pela pergunta. O decreto que eu mencionei justamente prevê a criação de uma comissão interministerial envolvendo o Ministério do Turismo, o Ministério da Cidadania, o Ministério do Meio Ambiente e o atual Ministério do Desenvolvimento Regional. Além desses 4 ministérios, o IFAM, o ICMBio e a Embratur. A previsão é de que, com essa comissão, sejam implementadas aquelas metas que eu só apresentei sem entrar no sentido do detalhamento, porque não houve tempo suficiente. Mas uma das ações prevê justamente o quê? Um trabalho que estaria voltado para capacitar e buscar uma maior integração dessas áreas em prol dessa questão, ou seja, tendo como foco o patrimônio mundial, promover o turismo nos segmentos relacionados. Naquilo que nos toca mais diretamente, o turismo cultural. Então, isso sim está previsto, e esse trabalho desenvolvido já foi em função e em decorrência dessa articulação entre esses órgãos. Tá bom. Então, devido ao tempo, encerrou o nosso tempo, vamos acabar com esse painel. Tinha mais uma. Desculpe, mas acho que a nossa organização aqui está... Mais uma, só bem rapidinho, então, por favor. Não, Marcelo, rapidinho então, Marcelo, eu sou secretário de turismo da cidade de Antônio Prado, a cidade mais italiana do Brasil, tá? E uma que detém aí do maior número de acervo do patrimônio arquitetônico do estado do Rio Grande do Sul. E eu queria, então, primeiramente agradecer ao IFAM, que a duras penas nos auxilia a manter todo esse patrimônio. E também aproveitar a oportunidade rara aqui de estar diante de ti, para te pedir um auxílio muito grande, porque Antônio Prado está passando por um momento de transição, onde a comunidade está passando a aceitar o tombamento, depois de 30 anos. E nós estamos, enfim, conseguindo recursos vindos da iniciativa privada,
tá, para que a gente consiga preservar e desenvolver o turismo cultural. Mas precisamos de celeridade nos projetos. Estamos com a Rede Globo no nosso município, né, com uma grande produção cinematográfica, que é muito importante para o município. Boa parte dessas casas serão restauradas pela Rede Globo, mas os processos estão já a caminho e a gente está com muito receio que esses processos demorem e a gente perca esses recursos, porque a gente sabe que no Brasil, né, a nossa cultura ela é curativa, né, e não preventiva. Então eu estou te pedindo auxílio em nome da comunidade de Antônio Prado e em nome do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente consiga, de fato, transformar a cidade mais italiana do Brasil no verdadeiro berço cultural da região da Serra Gaúcha. Obrigado. Registrado. Nosso interesse é de fazer avançar, tá? Obrigado, muito obrigado. Ótimo. Então, a gente vai agradecer, encerrar o painel. Muito obrigado, então, doutor Paulo César Brasil do Amaral, pela participação, pela excelente participação também do nosso diretor do IFAM. Aqui nós temos aqui no final, quem quiser aqui, depois a gente distribui. Tem esse material que o doutor Marcelo Brito vai distribuir aqui aos senhores, quem tiver interesse, pode pegar conosco aqui que nós vamos estar distribuindo. Está bem no final aqui desses painéis no intervalo. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado ao Mário e aos palestrantes por essa intervenção.